Aleluia. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Vocês estão bem? Vocês podem se sentar. Obrigada, Lord. Hoje é uma manhã de consagração e a gente tem que entender que não é como um outro culto matinal. É uma manhã de consagração, amém? É difícil entender? Não é. A gente está aqui porque a gente ama se consagrar. A gente ama estar nesse ambiente de consagração, amém? Então, eu vou pedir só 2 minutinhos para você abaixar sua cabeça, a gente orar um pouquinho em línguas. Vai ser muito rápido, mas eu quero que a gente permaneça nesse ambiente, tenha consciência de que a gente está aqui para se consagrar a Deus. A gente não veio aqui só buscar, a gente não veio aqui apenas receber algo de Deus, mas a gente sempre tem que estar nesse ambiente para ofertar alguma coisa a Deus, para entregar alguma coisa a Deus. E nada melhor do que você entregar a sua vida como um sacrifício vivo, você entregar todo o seu ser, toda a sua existência, como uma oferta agradável ao Senhor, consagrado ao Rei. Amém? Shidere canaraia darabrabraço de odobobo, shedere canaraia darabramaço de deres. Shodere canaraia darabraço de odorobro, shedere brabraço de odorobro, shedere canaranas. Radarabrabraço de odorobro, shedere canaraia darabrabraço de odorobros. Shidere canarabraço de odorobo, shederes. Radarabraço de odobo, shederes. Shedere brambramaço de dere canaramas. Shodere canaya narabraço de obobobos. Shedere brambraço de canaya narabras. Riba mama sobo chobo te canarababaço to coverebras. Shide canarabraço dorobro de deres trebrambrabras. Radarabraço de dere canarabraço de derebras. Você pode fazer melhor, eu sei que você pode. Shadarabrabraço de odobobo, shedere candababas. Radarabrabraço de derebrabraço de derebababas. Ombo shoto combo, cedere cadabababas. Shedere brabraço de odorobo, cedere canarabraço de des. Radarabababaço de dere canarabraço de deres. Rababababa so chedere canarabras. Rebababa cho se te canamamas. Si jedere baba so jedes. Pai, nós te amamos. Nós bendizemos o teu nome. Exaltamos quem tu és, Senhor. Sim, Pai, estamos aqui porque nós te amamos, Pai. Estamos aqui para prestar culto a ti, Pai. Nessa manhã, Pai, nós queremos te entregar, Pai, as nossas vidas como sacrifício vivo, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor está em nós e nós estamos em você, Pai. Mas eu sei que sempre existe um nível mais profundo. Eu sei que nós sempre podemos ir um pouco mais fundo, um pouco mais perto. Nos consagramos a Ti, nos consagramos o nosso ser a Ti. Espírito Santo, você é livre neste lugar. O Senhor é rei aqui. O Senhor é rei aqui. Neste altar, o único trono é teu, Senhor. Não queremos nos gloriar, Pai, mas tudo aquilo que nós fazemos, Pai, é para lançar a nossa coroa diante dos teus pés no teu altar, Pai. O Senhor é o nosso convidado de honra. Nós te convidamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está animado? Amém. O tema desse mês é conhecê-lo para amá-lo. E o pastor, ele deu a liberdade da gente ficar livre para a gente pregar o que a gente quiser. Então, eu vou estar nesse tema, mas a gente vai falar de algumas coisas. Beleza, amém? Não vou sair do tema, tá, pastor? Pode deixar, fica tranquilo. E obrigado pela oportunidade mais uma vez. Sempre uma honra para mim estar aqui. Eu tenho consciência do que é essa responsabilidade de estar aqui, eu tenho consciência do privilégio também.
E se o pastor te escala, é porque ele confia em você e ele sabe que você está consagrado para estar aqui, amém? Então você não fica pedindo oportunidade, mas antes você se consagra para estar aqui, beleza? Amém. Vamos para Gênesis 5, a gente vai ler ele todinho. E eu vou pedir que você aguente um pouco, porque aqui é uma linha genealógica, mas eu vou pedir que você me ajude. Vamos lá, vou até me preparar, que tem uns nomes difíceis aqui, não posso me enrolar. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Bora. Vai ser rápido. Homem e mulher os criou e os abençoou, lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, eita, difícil, calma. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Parou aí. Até aqui é uma doideira, né? Não sei quem gerou não sei quem, viveu não sei quantos anos e teve filhos e filhas, e esse filho viveu não sei quantos anos, gerou não sei quem. É difícil de entender, mas é importante para a gente entender aqui a genealogia desde Adão até Noé. Mas aqui a gente chegou até Enoque. E Enoque, presta atenção, Jared viveu 162 anos, gerou Enoque. Próximo. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Até aqui teve alguma coisa diferente? Não, né? Então vamos para o 20. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Aqui ele continua, vai ter Metusalém, vai ter Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Beleza. O que tem diferente com Enoque? Qual que é o ponto que a gente tem que enxergar aqui no 22? Andou Enoque com Deus. Nenhum outro homem está descrito que andou com Deus. Então, existe alguma coisa diferenciada em Enoque. Nessa Bíblia aqui, a Bíblia, a palavra, a gente não tem muita informação sobre Enoque. A gente vai ver sobre Enoque depois em Hebreus 11:5, se vocês puderem colocar, por favor, na NVT. Hebreus 11:5. Enoque ele vai estar descrito de novo na galeria de heróis. Por que ele colocou aqui Enoque andou com Deus? Porque foi algo especial, foi algo que Deus enxergou nele, que ele não enxergou nos outros homens. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Uau! Que coisa linda, né? Já pensou? Enoque, ele teve algo que chamou a atenção de Deus. Ele foi um homem que andou com Deus. Teve toda a linhagem familiar, teve toda a genealogia. Só que Enoque andou com Deus. E Enoque andou com Deus e conheceu a Deus a ponto de que Deus não deixou ele experimentar a morte.
ele tomou Enoque para si. Antes de Enoque experimentar a morte, Deus o tomou para si. Algumas versões dizem que ele desapareceu, algumas versões dizem que ele sumiu, que Deus o tomou, que Deus o levou, mas ele não morreu. Olha só, ele agradou a Deus de tal maneira que Deus não deixou que ele vivesse a experiência da morte. Esse foi um homem diferenciado. Senão, não estaria aqui com essa característica em Gênesis. Já pensou que lindo? Vou inventar uma família. Judite viveu 950 anos, teve muitos filhos e filhas, e Judite teve Neuzinha. A Neuzinha, filha de Judite, viveu 570 anos, e teve muitos filhos e filhas. E teve também a Jacinta Cremilda. Jacinta Cremilda viveu 180 anos. E teve muitos filhos e filhas, mas a Jacinta Cremilda teve a Laís. E a Laís andou com Deus. Você consegue enxergar a diferença? A Laís conheceu a Deus. Ela não foi qualquer outra mulher. Ela não foi apenas uma criatura, mas ela foi filha de Deus. E ela conheceu a Deus de perto, a ponto de chamar a atenção de Deus. Sabe que às vezes você tem que... Eu sei que a gente não tem que se aparecer ou buscar fazer sinal de fumaça ou alguma coisa para que Deus nos tenha como preferidos, mas é muito bom você tentar surpreender a Deus. Eu acho que eu não tenho como surpreender a Deus porque Ele já sabe o que eu vou fazer. Mas eu acho que eu posso causar alegria nele com aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Busque isso, busque chamar a atenção de Deus com boas ações. Busque surpreender as pessoas, busque surpreender a sua igreja, busque surpreender a sua família, fazendo o contrário daquilo que o mundo espera que você faça. Conheça Deus de perto. Amém? Enoque escapou, então, da morte. E qual a única maneira de agradar a Deus? Pela fé. Por isso que ele está aqui na galeria de heróis da fé. A gente está aprendendo sobre Jó no culto de ensino, isso você já sabe, não é novidade. A gente está aí partindo da metade para o final, mais ou menos. E agora eu acho que vai ser mais rápido, porque a gente já teve alguns discursos de Jó, e a gente está aprendendo sobre a personalidade de Jó, e as crises que ele tem com Deus, e aquilo que ele pensa no momento, no outro momento ele está de outro jeito, enfim. Você tem que estar aqui no culto de ensino e aprender com o seu pastor, porque é a melhor maneira de você aprender sobre Jó estando aqui no culto de ensino, amém? Só que Jó, no último capítulo, depois de todas as coisas que ele passou, depois de tudo que ele viveu, e ele não era um homem mundano, entenda? Ele não era alguém que estava afastado de Deus, ele não era um desviado, a gente não pode ter esse olhar com Jó. E no último capítulo, depois de todas as coisas que ele passou, depois de tudo que ele viveu, depois de todos os discursos, ele diz que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu ando com você. Olha só, Jó não era desviado, mas você entende que tudo que ele passou só fez ele se aproximar de Deus, porque os momentos que ele questionou, os momentos que ele teve de crise, ele conseguiu enxergar o caráter de Deus, e ele conseguindo enxergar o caráter de Deus, ele percebeu, sim, Deus é bom, Ele estava comigo o tempo todo. Eu que não estava enxergando. Antes eu ouvia sobre você, eu sabia sobre você, mas agora os meus olhos te veem. Agora sim que eu estou perto, agora sim que eu te conheço de verdade. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente honra com a boca, mas o nosso coração está longe. Que nem os religiosos do Novo Testamento. Honram com a boca, mas o coração está longe. A gente tem que tomar cuidado sempre, 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 para estar com o nosso coração alinhado. Vocês estão com cara de sério, vocês estão me entendendo? Vocês estão bravos comigo? Vocês me amam? Amém, eu amo vocês também. Beleza. Uma coisa que eu acho incrível, que eu gosto muito de fazer, é perceber coisas novas na Bíblia. E sabe aquele capítulo, aquela passagem que você leu a vida toda,
Mas, um dia você pega, você fala, Espírito Santo, me conduz aqui, eu quero te conhecer um pouco mais, eu quero ir mais profundo. Aí, sei lá, você vai, Jesus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho. Você fica, meu Deus, Jesus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho. Caraca, eu nunca tinha percebido isso antes. E eu amo perceber coisas novas na palavra. Eu amo. A Lari pregou aqui lindamente sobre Salmo 23, de um jeito que eu nunca tinha parado para meditar daquela maneira. Nunca tinha, um negócio que a gente lê sempre. Salmo 23, quem não conhece? Até quem não é crente, até os que estão lá fora conhecem Salmo 23, mas o jeito que ela ministrou Salmo 23 foi diferente, não foi? Então, o Espírito Santo, ele sempre tem camadas novas para mostrar para a gente. Quando a gente acha que, estou no nível muito da hora, sempre tem um pouquinho mais para você ir. E eu estava lendo Lucas 22, a passagem em que Jesus ora no Monte das Oliveiras. Lucas 22, vai do 39. Lucas 22, 39. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse, orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância, como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Aí agora, o 45, foi que eu tive um momento de crise. Estava quase igual o Jó. Eu li o 45 e falei, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. A vida toda eu li isso aqui e eu falava, nossa, estava dormindo, não aguentaram orar 1 hora. E na minha cabeça, não sei porquê, por qual motivo, eu achava que isso era fisicamente, que os discípulos não conseguiram fisicamente aguentar 1 hora orando com Cristo. Mas eles estavam exaustos de tristeza. Eles estavam compartilhando daquela angústia. Eu não estou aqui passando pano, tá? Para os discípulos, eles tinham que estar ali com Jesus, suportando com ele. Mas a tristeza era tão grande, sabe? Quando você já passou por alguma experiência dessa, que você recebe uma notícia tão ruim, ou você vive algo tão ruim que você só quer, dormir um pouquinho e se desligar da realidade. Só eu fiz isso. Você já passou por isso também? Não é horrível? Ali, eles conheciam a Jesus. E Jesus, sabendo que eles conheciam eles, ele falou, eles deviam estar aqui comigo. Eles deviam estar aqui orando comigo. Porque não eram quaisquer pessoas, eram homens que andavam com Jesus. Homens que conheciam a Jesus e homens que viram o que Jesus fez. Sabiam que Jesus ia passar. Preferiram se retirar. Eles estavam exaustos de tristeza. E eu li isso aqui e eu falei, Jesus, eu não sei nada de Bíblia. Eu não sei nada da palavra, socorro. E essa fome que eu tenho, de quando eu ler a palavra, eu encontrar coisas novas para mim, conhecê-lo mais. Porque quanto mais você se expõe à palavra, mais você entende do caráter de Deus sobre a sua vida. Mais você entende quem Ele é. Mais você entende que Ele quer o seu bem. E é clichê falar isso, né? Ai, Deus quer o seu bem, Ele tem planos de paz para você, mas é a palavra, e ela funciona. Não é qualquer coisa que você tem que ler e falar, ok, Ele quer meu bem, não. Ele tem planos para você de paz, e não de mal, de fazê-lo prosperar. Amém? Você está disposto a conhecer Deus mais um pouquinho? Deixa eu correr. Se eu fizer uma biografia, eu vou fazer uma biografia da Sá. Vou fazer uma biografia dela. A Salete nasceu X ano, conheceu um homem chamado Paulo Lima. E eles se apaixonaram, eles se casaram. Salete é uma mulher íntegra na palavra. Salete trabalhou no banco. Salete
fez faculdade, Salete trabalha como terapeuta ocupacional, teve 2 filhos, teve uma neta. Eu vou saber muita coisa da Salete, não vou? Você não vai saber muita coisa da Salete se você ler uma biografia dela? Só que você vai conhecer ela? Não. Não é verdade? Eu posso ler muito sobre alguém, ter muitas informações sobre alguém, mas, de fato, não conhecê-lo de perto. É a mesma coisa com Deus. Se você lê isso aqui, você não abriu seu coração para a exposição da palavra, você não abriu seu coração para o Espírito Santo e o Evangelho transformar quem você é de dentro para fora, vão ser apenas letras. Vai ser apenas mais um livro na sua vida. Mas isso aqui é a palavra de Deus, é o Evangelho em poder e manifestação em sua vida. Você tem que se abrir. Você não tem que ter informações sobre Deus, você tem que conhecê-lo. E é uma junção da palavra com o Espírito Santo atuando em você. Porque a Bíblia é o único livro que a gente pode ler com o autor dela, que é o Espírito Santo. Então, se você quer descobrir alguma coisa, se você quer perguntar alguma coisa, você tem o Espírito Santo dentro de você para isso. Você não tem como sair de casa, eu vou trabalhar e vou deixar o Espírito Santo ali, o Espírito Santo, na hora que eu voltar, eu falo com você, tá bom? Não tem como. Não dá. Você está lendo isso aqui tem que fazer sentido para você. Se você está lendo, você está com vontade de dormir, se você está lendo e você está achando chato, alguma coisa está de errado. Tem alguma coisa errada. E não é com Deus, não é com a palavra. Então, a gente tem que rever como que está a nossa comunhão com Deus. Como que está a nossa comunhão com Deus? Ele é um Deus que quer se relacionar, Ele não é um Deus que quer ficar escondido, senão Ele não deixaria tudo isso aqui para a gente, Ele não deixaria o Espírito Santo com a gente se Ele quisesse se esconder. Ele quer se revelar a nós. E Ele quer se revelar ao mundo com Jesus. E quem vai fazer isso? Eu e você. Pregando o Evangelho. E a gente só prega o Evangelho se a gente conhece o Evangelho. Eu só tenho como testemunhar alguma coisa se eu vivo isso. João, o ministério de João, ele era testemunha da palavra, mano. Ele era testemunha de Jesus. Você vê qual foi um grande milagre que João fez, ou uma grande coisa, sabe? Você vê, João não viveu situações, eventos extraordinários, mas ele viveu sobrenatural com Jesus. E sabe o que ele fez? Ele conheceu a Deus. Foi isso que João fez. O discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava, que reclinava seu rosto sobre o peito de Jesus, ele conheceu a Deus para expor para outras pessoas, para que outros crescem. Mais uma coisa, o Evangelho ele não para em você. Não importa o seu ministério, não importa o chamado, ide e pregai. A sua função não é trazer resultado. Isso é uma consequência, um efeito colateral. Não é trazer milagres para Deus. Deus não quer que você traga curas. Isso vai acontecer. Ele quer que você pregue, Ele quer que você fale, que as pessoas creiam nele. Não é difícil fazer isso. Você não precisa fazer isso no metrô, que nem alguns fazem, e é da hora, tá? Ninguém fala mal de quem prega no metrô, por favor, para não me irritar. Mas você tem que falar para as pessoas, mano. Você está ali com sua vizinha está compartilhando alguma coisa com você, e você tem a palavra, você tem algo que pode transformar a vida dela, e você fala, é difícil, né? Complicado. Isso é uma responsabilidade nossa, querendo ou não, é algo que está em nossas mãos. Nossa, quantas vezes eu falei de Jesus sem me sentir confortável, sem estar num ambiente propício para isso. Muitas vezes não tive resultado, muitas vezes ficou ruim para mim, mas eu fiz o que tinha que ser feito. Esse é o meu papel. Eu não estou aqui atrás de resultados. Amém? Amém. João não era um replicador da mensagem, ele era testemunha. Tudo o que ele diz é produto de um conhecimento que ele teve com Jesus. Ele foi escolhido por Deus para descrever também as visões apocalípticas. Olha que doideira! Eu estou lendo Apocalipse, ultimamente está complicado, viu, pastor? Eu estou tendo que puxar os cultos lá de escatologia, pegar os livros do Rema,
O negócio é doideira, não dá para você ler só e você achar, ai, tá bom, você imagina uns bichos assim, 7 olhos, 7 chifres. É um negócio de doido, e você tem que parar para estudar, porque não é fácil. Mas João, ele descreveu isso com tanta maestria. Eu não sei se eu ia conseguir descrever, não, do jeito que João fez. Que é ser muita informação, o anjo aparece, começa a dar visão, e é o pergaminho que tem que abrir os 7 selos, só o cordeiro que abriu os 7 selos. É muita coisa, mano. Mas isso é conhecimento, e quanto mais eu leio Apocalipse, mais eu entendo a santidade de Deus. Quanto mais eu leio sobre o juízo, mais eu entendo sobre a bondade dele. Parece contraditório, mas não é. É porque eu estou me expondo à palavra. É porque eu estou me expondo a conhecer o caráter de Deus. Você entende isso? Amém. Fica aqui comigo. 1 João 2, do 3 ao 5. 1 João 2, do 3 ao 5. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Próximo. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Olha aí. Você conhece Jesus? Então, obedeça. Porque você vai encontrar muita gente lá fora falando, não, Jesus eu conheço. Pô, meu amigo, meu brother. Não é assim que funciona. Ele é Senhor. E Senhor tem mandamentos, e um servo obedece. Você não pode dizer que você conhece a Jesus, que você ama Jesus, se você não segue o que Ele está falando. A gente precisa voltar ao temor que a gente tinha antes. Eu sinto isso, que a igreja ela tinha mais temor. Hoje em dia a gente foi tanto para a graça tem que ser pregada sim, porque graça é graça, não tem jeito. Tem que ser pregada, mas a gente não pode perder o temor. A gente não pode perder o respeito pela palavra e mudar e tentar modificar ela para alcançar mais pessoas, porque a gente só está causando prejuízo para as pessoas. Meia verdade não é verdade. Se a gente omite coisas, também não é uma verdade inteira. Amém. Amém. Tal como João, nosso chamado, como discípulos amados, é compartilhar esse testemunho com outras pessoas e prestar testemunho da verdade, cumprir o seu chamado pregando a palavra. Vamos para Mateus 7. Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, não realizamos muitos milagres em Teu nome. Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Que coisa gostosa para escutar de Jesus, né? Sabe que existem pessoas que fazem isso. Você não pode tratar o culto como um evento, como algo pontual na sua semana. A sua comunhão com Deus é todos os dias, o tempo todo. A gente está falando aqui para você ficar 24 horas orando, que não tem como fazer isso, você passar o resto da sua vida orando o tempo todo, mas você tem que estar em espírito o tempo todo. A comunhão, ela não desliga. Você pode deixar de ter consciência dela, mas ela não deixa de estar ali. A presença não deixa de estar ali. O Espírito Santo não fecha o olho, o Espírito Santo não dá as costas para você, ele não vai fazer outra coisa, depois ele volta. A presença está ali. E você não pode aproveitar de uma unção no momento, no ambiente, para expulsar demônios e falar no nome dele, mas de fato você não está com o coração perto dele. De fato você não está com o coração alinhado a ele. Talvez essa manhã a mensagem não seja tão doce, mas Deus tem me falado muito sobre os últimos tempos. Muito, muito sobre arrependimento. Porque eu vejo a igreja falando muito sobre avivamento, mas ela não vê o outro lado da moeda. A gente acha que avivamento é algo que vai ser,
muito da hora, muito legal. E, sabe, a gente tem que procurar estar preparado para ter um despertamento da igreja, isso é fato, mas isso não começa dos outros. Começa em você. Começa pelo arrependimento. É algo sério. A gente não pode buscar por empolgação, para a gente ver alguma coisa extraordinária na nossa frente. A gente não pode buscar avivamento porque a gente quer ver alguma coisa sobrenatural, para a gente se sentir mais espiritual. Mas a gente tem que buscar o arrependimento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Arrependei-vos. Arrependimento. É isso que a gente tem que buscar. A gente não tem como se expor à santidade, continuar da mesma maneira. A gente não tem como se expor aos olhos de fogo de Jesus e continuar da mesma maneira. Não é uma questão de remorso, é arrependimento. Aqui nessa passagem, o não te conheço é gnosco, do grego é gnosco, que é a mesma expressão que Maria usa quando ela fala que ela ainda não conheceu a José, quando ela engravidou do Espírito Santo. Eu ainda não gnosco José, ainda não conheci, ainda não vi ele de perto, ainda não tive essa intimidade com ele. E é essa intimidade que Jesus está falando. É essa intimidade que Jesus quer com você. O Teteu ficou noivo da Lê. Antes de ficar noivo da Lê, você teve que passar um tempo conhecendo a Lê, não teve? Você teve que ver qual é a personalidade dela, as características dela, a mesma coisa a Lê com o Teteu. Mas só depois que eles vão ver o que é um casamento verdadeiro, só agora vocês estão vendo o que é um casamento de verdade. Agora eles são um só. E Cristo é o nosso noivo. Com certeza a Lê achou no Teteu defeitos, e o Teteu achou na Lê defeitos também. Não muitos, né, que vocês são lindos. Mas Cristo não tem defeitos. Você não vai achar defeitos em Cristo. Você não vai achar defeitos nele. Procure conhecê-lo, procure se expor a essa palavra, procure buscar mais dele. Não ache que você está num nível comum, porque a gente não vive no comum, a gente vive no sobrenatural. A última coisa que eu vou ler, porque meu tempo acabou, Mateus 25, a gente tem uma passagem das virgens. Mateus 25. Lê. Mateus 25, vamos do 1. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 estavam preparadas, entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Eita. Sabe, você não tem que juntar informação sobre Jesus. Você tem que conhecê-lo de perto. Se expor a essa palavra. Se expor a esse ambiente. Se arrepender. É metanoia. É algo constante, não é algo eventual. Não é somente de domingo à noite, não é somente de terça quando você vem aqui para orar, mas você tem que ter uma comunhão sincera com Ele. Porque se você não faz isso, você vai querer bater na porta e falar: Senhor, abre a porta. E Ele vai responder: eu não te conheço. Não ache que você está num nível suficiente. Não ache que está ok.
Não seja como um religioso hipócrita. Não cante da boca para fora, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, se você não procura conhecê-lo. É uma busca incessante. Você não pode parar. Você não pode retroceder. Quanto mais fome eu tenho, mais eu sou saciada. Quanto mais sede eu tenho, mais eu posso desfrutar desse rio que flui dentro de mim. Você pode abaixar sua cabeça e fechar seus olhos, por favor. Espírito Santo, obrigada. A tua presença manifesta neste lugar. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Não apenas porque te sentimos, mas porque o nosso espírito testemunha com o teu espírito que somos teus filhos. Nós não queremos juntar informações sobre você, Pai. Nós não queremos somente ler sobre o seu caráter, mas nós queremos experimentar da tua bondade. Nós queremos experimentar da tua santidade. Sim, Senhor, nós voltamos os nossos olhos a Ti, Pai. Não importam as circunstâncias. Não importam as situações de fora, nós focamos e canalizamos toda a nossa energia em Ti, Pai, todo o nosso ser em Ti, Jesus. Espírito Santo, nós não somente queremos Te conhecer mais, mas nós efetivamente damos passos práticos para isso. Eu declaro uma igreja desperta para a palavra. Eu declaro uma igreja que rapidamente se arrepende dos maus caminhos. Eu declaro homens e mulheres íntegros na palavra. Homens e mulheres que mantêm a lâmpada acesa. Que mantêm o estoque de óleo e azeite. Que mantêm a fome e a sede pela Tua palavra e pela Tua presença. Espírito Santo, nós nos unimos consagrados a Ti, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que nós pedimos ou pensamos, mas muito além do que o Senhor pode nos proporcionar. Tu és o que nós verdadeiramente buscamos. A Sua presença basta, a Sua presença é suficiente aqui. O Senhor não nos falta. Eu Te agradeço pela vida de cada um aqui, Pai. Eu declaro essas pessoas Te buscando mais, essas pessoas tendo mais fome de Ti, sendo mais diretos e práticos ao Te buscarem, Pai. Não somente porque alguém está pedindo, não somente porque alguém está falando, mas porque existe algo dentro de cada um que os chama para mais perto e os atrai com uma graça inexplicável e inesgotável. Nós Te agradecemos, Santo Espírito. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo para você, até a noite. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!